Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal. Aí sim, despacho aduaneiro na exportação. Esse é o meu tema de hoje. Sabe como funciona? Onde se inicia e o que se precisa? Fica comigo que você vai descobrir tudo o que precisa para ter uma operação de despacho hoje de exportação no primeiro round e no segundo round, o próximo vídeo, você vai saber tudo sobre o despacho de importação. Então vamos lá, bem-vindos a mais este embarque ao mundo do apaixonante comércio exterior. Então, existe um rótulo negativo no Brasil de que exportar ou importar é difícil. Você já não viu isso? É burocrático? Isso é verdade. É verdade, é burocrático. Brasil é o país da burocracia. Mas, tipo assim, me fala que é impossível, que eu já tive más experiências, isso um empresário falando, ou alguém de empresas, né, comunicando quando tem algum pedido ou alguma coisa relacionada, algum negócio relacionado à importação e importação. Enfim, que é uma luta, olha só. E o mais impactante é que em pleno 2026, gente, ainda escuto esse tipo de coisa. Mas vamos lá, não é bem assim, não é bem assim. Juro para você e vou explicar tudinho agora de como funciona essa etapa do comércio internacional, tá bom? Olha só, garanto para você que não é assim. Apesar de ser um pouco burocrático, e já foi muito pior, acredite, eu sou antigo na área e passei por uma revolução burocrática aqui no Brasil e no mundo. E você sabia que existem pessoas e empresas especializadas para lhe ajudar? E olha só, em todas as etapas, sim, em todas as etapas, desde encontrar compradores e fornecedores até a entrega no seu cliente ou do seu cliente em sua casa. Beleza? Então vamos lá, sem delongas. Imagine só, sua carga chegou ao porto, o câmbio está fechado, o Incoterm definido, documentos prontos, mas de repente você descobre que ela não sai da aduana, não embarca ou não liberou para entrega para você, e o despachante está falando um monte de coisas e você não faz ideia do que se trata e você está tentando achar um culpado para o evento. Não é assim? Não passaram por isso? Principalmente quem está iniciando. Então, com minhas dicas, você não vai mais passar por isso. Ou, no mínimo, minimizar os seus problemas. Por isso que existem profissionais em todas as áreas, para minimizar problemas. Então, não esquente a cabeça, tudo tem solução. Então, gente, o despacho como conceito, o despacho aduaneiro, ele não é só burocracia, perdão. Ele é o momento onde a fiscalização confere se o que você declarou no papel é o que está no container, ou é o que está no pallet do seu embarque aéreo, ou o que está também dentro do caminhão que você está fazendo o seu embarque. Partindo do princípio que você já tenha o radar, olha lá no meu episódio 5, para quem não viu ainda o que é o radar, a necessidade, a primeira, entre aspas, burocracia. Hoje é muito fácil, apesar de algumas peculiaridades, de se obter o radar, que é o registro de exportador ou importador para as empresas brasileiras. O que é o despachante aduaneiro no episódio número 4, Incoterms no episódio 6, que é importante você também saber, vai lá, dê uma olhadinha nos episódios anteriores, e câmbio, como funciona o câmbio, como você paga, como você recebe. Então, olha os meus vídeos, eles não têm uma sequência absoluta, porque no comércio exterior está tudo interligado em algum ponto. Se eu falar de câmbio, ele pode ser após um embarque ou após chegar no Brasil. O Incoterm é importante, ele vai ser a primeira coisa lá que você tem que saber. O radar é a primeiríssima coisa que você tem que ter e tem que conhecer as limitações dele, ou não, né? Despachante, enfim, não tem uma sequência correta, mas o que eu estou apresentando aqui é que o objetivo do canal é largar os conteúdos aos poucos e tem muito assunto ainda pela frente. Mas no final do dia, tudo está interligado, como eu já comentei, e você vai ser um craque ou um grande lutador do Comex.
Então, sua bússola estará sempre apontada para o lado certo dos seus embarques. Vamos lá. Então, chegou o momento. Sua carga está pronta, tu já tens os documentos, a Commercial Invoice, Packing List, o Booking, certificado de origem, e você tem um deadline, por exemplo, hoje ao meio-dia, seja ele marítimo ou aéreo. Porque no momento que você tem uma reserva, lembra disso? Já falei sobre embarques também marítimo e o aéreo, você tem um prazo para entregar no porto ou no aeroporto, porque você tem uma reserva, e a reserva não fica esperando você ou a sua carga chegar lá no terminal, ficar ao lado do navio ou ao lado do avião para que eles carreguem. Eles têm, essas companhias, os armadores das companhias aéreas, têm os seus limites de hora e data para que eles consigam acomodar sua carga dentro do navio ou dentro do avião e até mesmo dentro do caminhão. Você vai no caminhão, no caso do rodoviário, você vai precisar combinar com o transportador a hora e o momento para coletar a sua carga, porque ele precisa seguir uma sequência depois até a fronteira. E aí, agora o bicho vai pegar. Você já tem tudo, já tem todos os documentos, encaminhou a sua carga para o porto ou para o terminal de embarque. E aí, chega o momento de emitir a nota fiscal eletrônica. E aí, tu sabes como emitir, teu sistema está preparado. Vou lhe dizer, pois a maioria das empresas não estão preparadas. E muitas vezes até empresas grandes não sabem como emitir uma nota de exportação ou de importação corretamente. Então, se acontecer isso, e, por exemplo, o seu chefe mandar você embarcar uma carga de exportação e você não sabe como emitir uma nota fiscal, você que é do faturamento, não se culpe, tá? Mas eu posso te ajudar, tenho certeza. Me aciona que eu te ajudo e em breve, lembrando aqui, também farei um conteúdo sobre emissão de notas fiscais, que é uma dúvida muito grande e faz parte de todo esse emaranhado de etapas que o profissional de comércio exterior tem que seguir. Mas vamos lá. Por enquanto isso, cuide muito bem, isso é muito importante, dos documentos e dos detalhes, pois a nota fiscal é o coração do despacho aduaneiro da exportação. Estamos chegando lá. Pessoal, cuide uma descrição deve ser bem feita. Existem regras internacionais para uma boa descrição de mercadorias. Aliás, todo mundo deveria seguir. Eu já vi cada coisa, confesso para vocês. Já vi notas fiscais emitidas, e não é culpa de ninguém, não estou aqui julgando, tá, pessoal? Já vi notas fiscais emitidas somente com o número do item e a referência. Já vi notas fiscais escritas tipo assim, peça de reposição. Enfim, e não é assim. A Receita Federal e o despacho, como eu falei ali no início, ela usa esse procedimento para justamente poder conferir a nota fiscal, os documentos de embarque com a mercadoria física. Então, existirá todo um procedimento que a Receita Federal vai ver se todos esses documentos estão, e a mercadoria, lógico, o produto, estão casados. Por isso que existe o despacho. Por isso que a Receita Federal fiscaliza. Eu não vou cansar de repetir. Claro que também por conta de outras coisas, né? Mas independente de seus julgamentos e honestidades, que sabemos que a maioria dos exportadores e importadores tem, e por isso às vezes que xingam, entre aspas, ou colocam culpas na Receita Federal do Brasil, na fiscalização, os bons pagam pelos maus. Mas a Receita Federal somente quer saber o que tu declara e o que tu estás carregando, embarcando, para ver se o que está descrito é o que está lá. E a gente vai voltar nisso mais tarde. Tranquilo? Mais uma dica da bússola. Olha, por via de regra, classificar mercadorias não é obrigação do despachante. Mas tenho certeza, assim como nós lá na Conexo, nós ajudamos todo mundo que precisa para que possam ter a melhor classificação fiscal possível. Por quê? Até porque, agora pensando um pouquinho, essa questão da descrição e da NCM, que é a nomenclatura
comum do Mercosul, deve ser feita antes de qualquer coisa. Claro que ela vai na nota fiscal, né? A classificação ela vai constar na nota fiscal, mas é uma etapa anterior ao despacho aduaneiro, então ela deve ser vista antes. Então você cuide lá da inscrição, pergunte para o seu despachante, para a sua assessoria de comércio exterior, se a sua descrição está bem feita, se a NCM realmente é daquele produto. Por quê? Porque a NCM vamos dizer assim, é a bússola para a fiscalização, não só do Brasil, mas como do país de destino, também verificar se a mercadoria é o que eles estão recebendo lá, no caso de uma exportação, óbvio, né? E também é o guia para a tributação aduaneira, ou seja, o imposto de importação no país de destino e todos os impostos, taxas, enfim, tudo que tem a ver. Se existe um benefício, um acordo do Brasil com o país que está seguindo o país de destino, enfim, envolve um monte de coisas, mas não é o caso aqui, isso também ficará para os próximos vídeos. Então, se você não tem certeza, olha só, já vou dar um spoiler aqui, uma boa descrição é quando existe o código do produto, a referência, a descrição técnica, a composição e a função, beleza? Então isso é uma descrição. Já vou falar aqui um pouquinho, tem uma provocação para você com um exemplo prático sobre isso, tá? Logicamente que na nota fiscal você também deve ver e estar sempre cuidando se o seu sistema está pronto para a emissão de uma nota fiscal de exportação, porque pensa bem, para você emitir uma nota, rapidamente aqui, dando um contexto, no mercado interno, você vai ter todos os dados de seu cliente. A razão social, endereço completo, CEP e CNPJ e inscrição estadual. E você já pensou, se você exportar ou importar, que você terá que colocar os dados do importador e do exportador, e eles não têm CNPJ? Então, seu sistema deve estar pronto com isso, deve estar preparado, e é um acerto que o seu departamento de TI deve fazer com o fornecedor do sistema que gera a sua nota fiscal. Tranquilo? Voltaremos, prometo, nesse assunto de como funciona e o que se precisa para uma correta emissão de nota fiscal. Mas já passei aí por cima o que é o correto, tá bom? E agora aqui, com essa foto, uma provocação. Olha o fiscal Fábio Belal olhando um embarque de lápis, tá? Por que que isso pode ser um problema? Veja bem nessa foto. Por que que você acha que esse produto, apesar de aparecer o mesmo, não é? Bom, vamos lá. Claro que eu estou exagerando aqui e vou fazer uma figura de linguagem. Um lápis aqui tem um lápis preto e um lápis colorido. São o mesmo produto? Olha, na NCM até é o mesmo produto. Só que um é lápis preto e o outro é lápis colorido. Então, até aí nenhum problema. Você na nota fiscal vai lá descrever, né? Lápis, por exemplo, desculpa, eu só queria fazer a analogia, acabei me empolgando aqui na descrição direto. Vamos lá. Se você colocar só lápis, tanto para o lápis preto quanto para o lápis colorido, você acha que não vai acontecer nenhum problema? Olha, até pode não acontecer nenhum problema se seu despacho for parametrizado em canal verde. Já vamos tratar sobre isso, tá? Mas se ele for parametrizado em um canal, por exemplo, vermelho, em que a fiscalização, eu vou voltar nesse tema aqui e detalhar para você, tá? Em que a fiscalização analisa os documentos e os produtos, o produto físico, você sim terá um problema. Por quê? Porque ele não vai conseguir identificar nas suas embalagens, nas suas caixas, o que é o lápis preto e o que é o lápis colorido. Claro que, fisicamente, ele vai perceber e vai olhar que realmente uns são lápis preto e outros são lápis coloridos. Agora façamos o seguinte exercício. Um exercício que é o seguinte. Tranquilo, você atracou sua carga no aeroporto, por exemplo, parametrizou um canal verde, isso significa que a sua carga vai seguir para embarque sem nenhuma conferência, e beleza. Só que chegou lá no destino
e o importador detectou que não era bem o pedido que ele fez e tem lá uma confusão, a expedição se enganou e tem lá uma confusão que tem mais lápis preto do que lápis colorido e essa carga, de repente, o importador bate pé e ele diz que essa carga tem que ser devolvida para o Brasil. Beleza, daí tu diz, não, beleza, vou consertar, vou trocar, me devolve. Isso é uma história, já aconteceu, tá? Já aconteceu e acontece muito isso. E você pede para o seu despachante, eu quero embarcar de volta essa mercadoria, você vai lá, trata com o importador e manda devolver. Chega no Brasil e é feito todo um processo com essa devolução e o fiscal vai conferir se aquilo que você exportou é aquilo que está retornando. E ele detecta nos documentos que só está escrito lápis. Como é que ele vai conferir essa mercadoria? Como é que ele vai saber quantos lápis coloridos e quantos lápis de preto embarcaram e estão retornando? Ele não tem como conferir, porque as descrições não estão exatas. Não existe lá lápis preto, grafite, sei lá, tantos milímetros, de madeira, referência tal, tal e tal, para ele conferir que a quantidade de lápis preto que tem na caixa ou no pallet que você embarcou originalmente estão retornando. O mesmo para os lápis coloridos. Ele não tem ali tantas caixas de lápis coloridos, referência tal, porque nas caixinhas muito de venda, muito provavelmente existe uma referência, existe uma etiqueta, enfim, existe alguma coisa para conferência, referência tal, cores vermelha, azul, amarela, verde, branca, preta, enfim, você entendeu o contexto, né? Então, assim, ele não vai ter esse é um dos problemas que pode acontecer com uma descrição mal feita ou com uma nota fiscal mal emitida, em que não é possível conferir o documento com a carga física, tá? E outra, por que tudo isso, Fábio? Mais uma vez você vai perguntar. Gente, a nota fiscal, ela é o documento instrutivo para a emissão da DUI, que é a Declaração Única de Exportação. Beleza? Então, assim, eu emito uma DUI lá em seu nome com base na nota fiscal. O sistema da Receita Federal, ele importa os dados da sua nota fiscal para dentro do Portal Único, para dentro do Siscomex. É feita uma crítica lógico de sistema e se ali tiver alguma informação errada, logicamente que até o despacho, a DUI pode ser emitida, mas se tiver algum dado em desacordo depois com a nota fiscal, da nota fiscal com os documentos, isso vai ter algum problema se ocorrer alguma fiscalização por parte da Receita Federal. Beleza? Então vamos lá. Talvez você fique com um monte de dúvidas, porque é muita informação, mas me aciona que eu te ajudo. E Fábio, qual é que é o gatilho para início de despacho? Bom, feito todos os documentos, feita a nota fiscal, você passou para o despachante, ou emitiu a DUI, ou o despachante emitiu a Connex emitiu a DUI. A sua carga foi transportada para o terminal, para o porto ou para a fronteira, enfim. E à medida que a sua carga entra no porto ou no terminal de embarque, tanto aeroporto como fronteira, ocorre um procedimento já automático nesses terminais que é chamado de presença de carga. Ou seja, através da nota e quando chega lá no aeroporto, por exemplo, eles lançam todos os dados da nota fiscal e a nota é dada uma presença de carga que ela é casada com a reserva e com os demais documentos e com a DUI principalmente e pronto, ela está pronta para o despacho, tá? Isso é feito quase que automaticamente, beleza? Então, com a presença lançada no sistema, o sistema próprio da Receita Federal roda o despacho e com isso o despacho é parametrizado. Aqui está todo um mapa com as etapas de como funciona um despacho de exportação. Aqui temos desde o registro, claro, você, a partir do princípio que você já fez os documentos, temos o registro da DUI, a chegada no recinto alfandegado, a apresentação para o despacho perante a entrega da documentação pelo transportador e pelo despachante à Receita Federal, né? E aqui vem o que eu fiquei devendo, que são os canais de parametrização, que você já deve ter ouvido falar. Canal verde, liberação automática, chegou no terminal, entrou com o despacho, foi parametrizado,
em Canal Verde, a mercadoria, o seu pallet, seu container, seu caminhão, já chega para embarque ou para cruzar fronteira imediatamente sem nenhum problema. Claro que se houver algum erro na sua documentação que seja detectado mais tarde, você deve solicitar ao despachante para correção, tá bom? Canal amarelo, a sua carga vai sofrer uma conferência documental, somente documentação. Somente verificarão a documentação. A fiscalização vai pegar os documentos, vai ver se está tudo de acordo, descrição de produtos, número de conhecimento, por exemplo, referência de produtos nos documentos e na nota fiscal, enfim, vai fazer uma varredura em cima dos documentos para ver se está tudo certo. Tranquilo? E o canal vermelho, o maldito, entre aspas, é quando a fiscalização vai verificar os seus documentos com a mercadoria. Enfim, ele vai fazer uma conferência, a fiscalização fará uma conferência no número de volumes, das referências, enfim, ele já vi casos que a fiscalização já solicitou toda a retirada de produtos, por exemplo, de um container para realmente fazer uma conferência bem feita, pode acontecer, às vezes eles fazem por amostragem, enfim, depende da fiscalização, do ponto de fronteira e do auditor fiscal da Receita Federal, tá? Aqui tem o canal cinza, que é indício de fraude financeira, quando eles desconfiam que possa haver subfaturamento ou superfaturamento. O canal cinza é mais visto no despacho de importação ou nas importações, e isso eu vou falar no segundo round quando eu tratar do despacho de importação. Então, só voltando um pouquinho aqui, por isso que a descrição, a nota fiscal, as referências são muito importantes, porque caso você tenha o azar, entre aspas, e é possível, apesar de serem poucos os processos que caem para análise, claro, em relação a um todo, você tendo tudo certinho, toda a documentação de acordo, o canal vermelho vai ser conferido e despachado com sucesso e liberado para embarque. Lembrando também que caso exista uma discrepância que a Receita Federal possa pegar, no caso da exportação, você pode ter uma multa de 1% do valor CIF, então dependendo do valor da sua mercadoria pode ser considerável, com um mínimo de R$ 500. Isso é importante ter esse cuidado, tá bom? Então aqui voltando agora para a câmera principal, muito obrigado. Finalizando os passos para o despacho aduaneiro bem sucedido, você vendeu, você emitiu documentos, você emitiu a nota fiscal, você transportou até o porto, aeroporto ou a fronteira, o despachante registrou a DUI, teve a recepção no recinto, foi parametrizado e finalmente foi averbado. Averbado é quando a Receita Federal finaliza todo o processo de despacho e diz, ok, está tudo certinho, tudo de acordo, e eles dão um check lá, dizendo que a carga foi averbada e que você, entre aspas, não deve nada para ninguém com relação a seu embarque, beleza? Claro que lembrando que a fiscalização da Receita Federal tem período aí de que vão de 5 a 10, 15 anos, dependendo do documento, para fiscalizar a posteriori, tá? Então lembre-se disso, você sempre vai passar por uma parametrização, fazendo uma analogia aos seus passeios, por exemplo, de avião, que você utiliza os aeroportos e existem aqueles totens de raio-x da sua bagagem e até de você mesmo. Tem casos que a gente até que tem que levantar as mãos, que realmente é feito um raio-x de todo o seu corpo, mas ali muitas vezes é parametrizado, e ali em canal verde ou canal vermelho, canal verde você passa, canal vermelho às vezes acontece, ou você tem um metal, alguma coisa no seu corpo, ou por aleatoriamente o atendente ali que está cuidando ou recepcionando na conferência de sua bagagem e de você, né, pede, vem cá, deixa eu dar uma revisada aí na sua bagagem, deixa eu dar uma apalpada, ver se você não tem nada mais, papapá. Com as cargas é a mesma coisa que acontece, né? Toda a carga de exportação e importação, são escaneadas em qualquer tipo de embarque aéreo, marítimo e rodoviário, passa por um grande scanner, e qualquer suspeita de contaminação ela já é automaticamente designada ao canal vermelho para a fiscalização da carga, tá? Esse foi só um complemento, mas são coisas importantes para se dizer, porque você também tem que ter o cuidado com a sua carga, com a sua paletização, com a sua estufagem, com o seu carregamento, beleza? Então era isso por hoje.
Muito obrigado pela companhia. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu likezinho ali, se inscreva no canal, é muito importante para mim que ele vá avançando mais. Acione o sininho e até uma próxima. Que você tenha excelentes negócios e que a bússola do Comex aponte para o norte para que você sempre tenha excelentes negócios. Até uma próxima. Até o próximo, na verdade. Tchau.